Olá, alunos. Boa noite. Eu sou o professor Edno e hoje a nossa aula vai ser sobre espelhos planos. Bem, antes eu quero retomar a aula passada nossa, que foi sobre o fato da reflexão da luz poder ser regular ou irregular. Na nossa primeira imagem, nós temos a reflexão regular da luz, que acontece em superfícies lisas e polidas. Então ali você tem um feixe incidindo nessa certa superfície lisa e polida, e também ela vai ser refletida, né? Esse feixe de raios de luz vai ser incidido e vai ser refletido. E também temos o segundo caso, que é o caso da difusão da luz, que ela acontece em superfícies rugosas ou superfícies acidentadas. Quando um feixe de luz é incidido nessa superfície rugosa, os raios refletidos sofrem alguns desvios, que no caso a gente é mais importante para a gente hoje tratar sobre as superfícies lisas e polidas. Esse vai ser o objeto do nosso tema de aula hoje, que será sobre os espelhos planos. Então, é um exemplo de superfície lisa e polida. Não é o caso de difusão da luz. Nós vimos também que as leis da reflexão são duas, né? O raio incidente, o raio refletido e a normal ao espelho no ponto de incidência estão no mesmo plano. Ou seja, se vocês observarem essa imagem aí, nós temos um espelho embaixo, um raio de luz sendo incidido nele, no espelho, e o raio sendo refletido, que é esse raio vermelho. Pela primeira lei, tanto esse raio incidente quanto esse raio refletido e essa reta normal, que é perpendicular ao espelho, eles estão no mesmo plano, ou seja, eles estão no mesmo lado. Eles não estão no lado do espelho, estão em outro lado, no mesmo plano. E a segunda lei nos dizia que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ou seja, o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, que é o ângulo I, ele é igual ao ângulo formado pelo raio refletido e a nossa reta normal. Nesse caso aí nós temos que, então, o ângulo de incidência é o I e o ângulo de incidência é o R. Então, nesse caso, esses dois ângulos são iguais, pela segunda lei da reflexão. Isso valendo para superfícies lisas e polidas, não para superfícies rugosas. Então, o objetivo da nossa aula hoje é esse primeiro caso aqui, superfícies lisas e polidas. O que será visto hoje na nossa aula? Bom, primeiro a gente vai começar a entender o que é um espelho plano e como ele se comporta e os exemplos que nós temos no nosso cotidiano de espelhos planos. Em segundo, a gente verá como se constrói a imagem formada no espelho. No terceiro, a gente vai observar como se comporta o campo visual, e inclusive a gente vai usar um, um tema do cotidiano que faz parte de várias pessoas, né, da maioria das pessoas, em que o campo visual é muito importante, né? Ele é muito aplicado, ele é muito bem aplicado. Então a gente vai ver isso também. Depois a gente vai ver o conceito de translação e rotação de espelhos planos e, por último, associação de espelhos planos. Bem, primeiro a gente começa com uma pergunta provocativa para os alunos. O que é um espelho plano? Bem, provavelmente na maioria da casa da maioria dos alunos, existem esses espelhos, por exemplo, no quarto. Existe um espelho no quarto onde você pode ver a sua própria imagem, ver a imagem do seu quarto. Você usa ele para se arrumar, para se enxergar no espelho, para enxergar algum cômodo da casa, como é o caso desse primeiro espelho, que ele é encontrado nos guarda-roupas, nas penteadeiras. Esse terceiro espelho aqui, por exemplo, ele é chamado, né, espelho de banheiro, onde
Ele é usado para ver o rosto, para passar maquiagem, para passar um protetor solar, algum creme, alguma coisa assim. E esse segundo espelho aqui, ele é muito particular porque ele é chamado de espelho retrovisor. Ele é muito usado no trânsito pelos motoristas e ele é muito importante no trânsito porque para a própria segurança dos motoristas, dos pedestres, dos passageiros, ele evita muitos acidentes e permite que o motorista tenha uma visão mais ampla num diferente campo visual, ok? Mas o que é, assim, a definição de um espelho plano? Bom, o espelho plano é qualquer superfície plana, polida e com alto poder refletor. Repare que esses três espelhos que estão aí no nosso vídeo são, são um tipo de superfícies planas, polidas e com alto poder refletor, porque as imagens que são refletidas nele são praticamente perfeitas, né? O alto poder refletor ele é muito grande, como diz a própria palavra, né? Bem, o espelho plano, esse que a gente tem na casa, na nossa casa, né, em alguns cômodos da nossa casa, que a gente usa bastante, e também no retrovisor do carro, ele tem uma certa composição. Ele é composto por uma película de vidro transparente, uma película fina, né, uma chapa de vidro fina, uma película de nitrato de prata, essa é importante porque essa permite a formação da imagem, certo? E também é composto por uma película de cobre. Então, esses três componentes, eles nos fornecem esse tipo de espelho que está nessa imagem representada por essa seta. Como você pode perceber aqui, é aquele espelho que a gente tem em casa e tem nos retrovisores também. Agora a gente precisa entender como que funciona a reflexão, né, como funciona a imagem gerada por esse espelho, certo? Quando a gente fica em frente ao espelho, a gente às vezes tem a impressão, né, de que tem uma certa imagem dentro desse espelho ou atrás desse espelho, né? Essa é a impressão que dá para a gente. Mas a gente vai perceber que tem uma física por trás disso, e a gente vai ver agora. Bom, aqui nós temos o espelho, deixa eu apontar. Aqui nós temos o espelho. Essa é a parte de trás do espelho, quando a gente coloca essas três flechinhas aqui, a gente representa que essa parte aqui é a parte de trás do espelho, e essa é a parte da frente onde fica posicionado o objeto que será refletido. Então aqui a gente vai considerar um ponto P que será refletido por esse espelho, certo? Aqui a gente colocou um ponto O, que é o observador. Ele vai observar esse ponto P sendo refletido por esse espelho, ok? Então vamos considerar inicialmente ali das leis da reflexão que será incidido através desse ponto P um raio de luz no espelho, ok? Então esse aqui será o raio de luz incidido no espelho. A gente sabe que pela lei da segunda lei da reflexão e também pela primeira lei, esse raio ele será refletido de volta, né, para o mesmo plano desse mesmo ponto P e desse mesmo raio de esse raio incidido, certo? E se a gente dispor uma reta normal aqui n, a gente sabe que esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ok? Da mesma forma, vamos pegar um outro raio de luz que incide desse ponto P, só que em outro ponto do espelho, ok? Então aqui nós temos o raio que incide no espelho. Aqui nós temos o raio que reflete. E aqui temos o ângulo de incidência, que é o ângulo do raio incidente com a normal.
e esse outro ângulo, que é o ângulo formado com a reta normal aqui e com o ângulo de reflexão desse raio laranja, de forma que pela segunda lei da reflexão, esse ângulo que a gente chama de φ é igual a esse, ok? E mais, aqui a gente não falou, mas esse ponto P está a uma certa distância D do espelho, ok? Agora o que nós vamos fazer? Vamos prolongar essa reta do raio refletido pelo espelho vermelho e vamos prolongar essa reta do raio refletido laranja, ok? Aqui a gente conclui que a interseção do prolongamento dessas duas retas que foram refletidas, né, elas nos dará a imagem formada desse ponto P aqui, ou seja, esse ponto P', ele é a imagem formada no espelho do ponto P, ok? E mais, nós temos que a distância da imagem ao espelho vai ser igual à distância do nosso objeto ao espelho. Isso nos quer dizer que há uma simetria do objeto em relação ao espelho, com relação à distância, entendeu? Além disso, nós dizemos que esse ponto P, que é o ponto refletido do objeto P, P', desculpe, ele é chamado de imagem virtual, que é a imagem gerada pelo espelho. Imagem virtual, ok? E a imagem real é o nosso próprio ponto P, da onde ele sofrerá essa reflexão do espelho. Objetos que sofrerão reflexão. Então, no caso, a imagem no espelho do ponto P, é a imagem virtual e a imagem real é o nosso ponto P, que está sofrendo a reflexão. Ok? Isso é válido para pontos, mas também pode ser válido para objetos ou figuras, como a gente vai ver agora. Aqui. Antes de entrar nessa parte, precisa ser claro também que quando a gente aproxima uma imagem do espelho, aproxima um objeto do espelho, a imagem também será aproximada na mesma distância, sempre, do objeto ao espelho. Ou seja, se a gente aproxima um certo objeto uma certa distância d, a imagem também será aproximada ao espelho com a mesma distância de aproximação. O mesmo vale, por exemplo, se um objeto for afastado do espelho a uma certa distância d, a imagem também será afastada do espelho com essa mesma distância d. Isso nos mostra que realmente é uma simetria ao objeto em relação ao espelho. Ok? E a gente vai ver isso agora aqui. A gente, então, está entrando na parte de construção da imagem, que nós temos uma figura que a gente está considerando uma letra F, poderia ser qualquer outra figura, poderia ser um quadrado, poderia ser um círculo, poderia ser uma flecha ou qualquer outra imagem, ou uma palavra também. Tá? No caso, a gente está usando a letra F, para ser um pouco mais didático, ok? Bem, então essa aqui é a nossa imagem. A gente quer saber como essa imagem será refletida, como será a construção dela na reflexão pelo espelho, ok? Então, nós temos esse primeiro ponto aqui. Como a gente já viu anteriormente, a gente sabe que essa distância, que é a distância desse ponto ao espelho, vai ser a mesma da imagem dele ao espelho. Então, essa distância é igual a essa distância. O mesmo vale para esse ponto aqui. A distância do objeto, considerando esse ponto um objeto, até o espelho,
vai ser a mesma da imagem dele que é refletida pelo espelho até o espelho aqui. O mesmo vai valer para todos esses outros pontos desses vértices que a gente está tomando dessa imagem, ok? Então, essa distância é igual a 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 essa, e por aí vai em todos os pontos dessa imagem, certo? Se a gente tracejar essa imagem, já fazer agora, nós podemos perceber que a imagem refletida é exatamente a mesma do objeto, é a letra F. Porém, aqui tem uma particularidade. Devido à simetria de cada ponto e a sua imagem refletida no espelho, nós podemos observar que a imagem ela fica do mesmo tamanho sempre, porém ela fica oposta, nesse caso da esquerda para a direita, devido à simetria dessa imagem virtual, ok? É bom lembrar aqui que não importa o tamanho do espelho, sempre quando um objeto se for refletido através do espelho, a imagem terá sempre o mesmo tamanho, porém ela será oposta de maneira horizontal para os espelhos planos, como é o caso da letra F. Aqui ela está aparecendo oposta, porém de maneira horizontal. Ela não está oposta da maneira vertical, ou seja, ela não está de cabeça para baixo. Ela está oposta, do mesmo tamanho, porém horizontalmente, exatamente. E a imagem é um espelho plano, como a gente já viu, ela é revertida. Ela pode ser chamada também, como a gente vai mostrar aqui, de enantiomorfa, ou seja, a imagem ela se forma dentro do espelho na mesma distância, como a gente já viu que o objeto está no espelho plano, do mesmo tamanho, porém de maneira oposta horizontalmente, ok? A imagem ela é sempre virtual e ela sempre vai ser simétrica, ok? Isso vale também, como eu já disse, para qualquer outra imagem, e vale também, por exemplo, para palavras, né? A gente mostrou ali no caso a letra F, só que isso também vale para algumas palavras. Vocês provavelmente já viram no trânsito esses veículos, né, de emergência, como, por exemplo, a ambulância e o carro do Corpo de Bombeiros. Vocês já repararam, inclusive, que na frente desses veículos, as palavras, tanto ambulância quanto bombeiros, elas são invertidas. Mas vocês já se pararam para perguntar o porquê disso? Bem, gente, isso é para facilitar para o motorista que está na frente desses carros de emergência, porque quando essa imagem ela é refletida pelo retrovisor do motorista que está à frente, ela vai aparecer como se estivesse normalzinha, né? Ou seja, bombeiros não estaria mais invertida essa imagem e a palavra ambulância também não. Então, essas palavras invertidas na frente dos carros de emergência são dispostas de propósito para que o motorista que está na frente possa captar mais rapidamente. Ele vai observar a palavra escrita ambulância normalzinha e bombeiros também, para que ele possa dar espaço para que esses veículos possam fazer a ultrapassagem, já que nesse caso o tempo é precioso e fazendo isso poderia salvar muitas vidas. Então isso é feito de uma maneira para facilitar a locomoção desses veículos de emergência. E nessa terceira imagem, nós temos aí uma mão, ela está sendo refletida através de uma poça de água, uma certa poça de água ali. Nesse caso, essa poça de água ela está se comportando como espelho plano também, porque ela é uma superfície lisa,
e polida, certo? E como a gente pôde perceber, sempre quando a gente coloca nossa mão em frente a um espelho, a reflexão que nos vai dar vai ser como se ela tivesse aproximando a mão esquerda, né, devido a essa simetria. Como você pode reparar na imagem aqui, ele coloca o braço direito, mas a imagem, como ela é simétrica, é como se estivesse o braço e a mão esquerda ali. Tá? Como a gente já viu anteriormente, a imagem ela é oposta, né? Ela é oposta horizontalmente, tem o mesmo tamanho e a mesma distância. Distância, então, da mão a essa poça d'água é a mesma da imagem formada à poça d'água, como a gente viu no exemplo anterior. Tudo bem? Bem, agora a gente vai trabalhar os exercícios, que tratou tudo isso que a gente já viu agora. Primeiro exercício, com relação às características das imagens formadas pela reflexão regular da luz por espelhos planos, assinale a alternativa correta. Então aqui a gente tem 4 possíveis alternativas para esse exercício. Bom, a primeira, essas imagens formadas pela reflexão regular da luz por espelhos planos são imagens reais, invertidas na direção horizontal e produzidas pelo cruzamento de raios de luz? Bom, a gente já percebeu, a gente já pôde ver nessa aula, que as imagens formadas pela reflexão regular da luz, elas não são imagens reais, elas são imagens virtuais. Essas imagens geradas por esse espelho são imagens virtuais. Então, a questão A está eliminada, não pode ser possível. Vamos agora analisar a questão C. São imagens virtuais e enantiomorfas, ou seja, são invertidas na direção vertical. Bem, a gente também já viu que a imagem gerada pela reflexão regular da luz por um espelho plano, elas realmente são virtuais e enantiomorfas, porém elas são invertidas na direção horizontal, não na vertical. Vamos supor, por exemplo, a palavra A, a letra A. Se fosse a imagem invertida na direção vertical nos espelhos planos, a letra A seria refletida como se estivesse de cabeça para baixo, mas a gente viu que isso não acontece, pelo fato da imagem ser invertida na direção horizontal. Então, a letra C também está descartada. Vamos observar a letra D. São imagens reais, entretanto, não podem ser projetadas. A gente viu que as imagens formadas pela reflexão regular da luz são imagens virtuais, não imagens reais. Então, a D também está descartada. Então, só pode ser a letra B, ou seja, trata-se de imagens virtuais formadas atrás do espelho e invertidas horizontalmente. Então, todas essas condições a gente viu que são válidas para que uma imagem possa ser formada pela reflexão regular da luz por espelhos planos. Ok? Aqui nós temos um exercício um pouquinho diferente, tratando também agora da posição da imagem e a posição do objeto em relação ao espelho. Sentado na cadeira da barbearia, um rapaz olha no espelho a imagem do barbeiro, em pé atrás dele. As dimensões relevantes são dadas na figura, ou seja, eu vou reescrever aqui. Então, a distância do olho do rapaz até esse espelho é de 0,8 metros ou 80 centímetros. E a distância do barbeiro até o olho do rapaz é de 0,5 metros ou 50 centímetros. O que o exercício quer saber? A que distância horizontal dos olhos do rapaz fica a imagem do barbeiro. Então aqui a gente tem que analisar como seria disposta a imagem do barbeiro no espelho, ou seja, como seria refletida a imagem do barbeiro no espelho
e saber a que distância ela fica dos olhos do rapaz. Bom, como a gente já viu, a gente sabe que a distância do objeto ao espelho vai ser a mesma distância da imagem ao espelho. Então, a imagem do rapaz também estaria a 0,8 metros. Opa, aqui vai aparecer um 8. Então, esse aqui seria o rapaz, a imagem do rapaz, que está sentado. E a gente sabe que o mesmo vale para o barbeiro. Ele aqui está a uma distância do espelho de 0,5 metros mais 0,8 metros. Isso daria 1,3 metros, ou seja, está a 1 metro e 30 centímetros do espelho. Então, a imagem dele também estará a 1 metro e 30 do espelho. Certo? Aqui, se você fizer as continhas, 0,8 metros mais 0,5 metros dá 1 metro e 30. Então, aqui estaria o barbeiro. O exercício pede a distância horizontal dos olhos do rapaz até a imagem do barbeiro, que é essa. Seria justamente essa distância aqui. Que a gente vai ter que fazer, vai ter que calcular essa distância. Então, 0,8 metros mais 0,8 metros mais 0,5 metros. A gente já viu que essa distância é 1,3 metros ou 1 metro e 30 centímetros. Somados com mais esse 0,8 metros, que é a distância do olho do rapaz até o espelho, a gente tem que a distância da imagem do barbeiro aos olhos do rapaz é de 2,1 metros, ou seja, a imagem formada do barbeiro no espelho está a uma distância de 2,10 metros do olho do rapaz. Ok? Esse é um bom exercício também. Aqui a gente tem um outro tipo de exercício, também tratando a questão que a gente viu de como a imagem formada ela vai ser oposta horizontalmente. Então, o que nós temos aqui? Klaus, um garotinho de 7 anos, ficou abismado quando, ao chegar em frente ao espelho de seu armário, vestindo uma blusa onde havia seu nome escrito, viu a seguinte imagem do seu nome. Bem, vamos imaginar aqui uma coisa, né? Vamos supor que aqui está estampada a... Opa, não é Klaus, é Klaus. Vamos supor que aqui está estampada a palavra Klaus na camiseta do menino. Ou seja, aqui, Klaus. Então, essa é a imagem que será refletida no nosso espelho. Então, vamos imaginar o espelho aqui. Aqui está o Klaus. E aqui está o nosso espelho. Ok? Bem, como a gente já viu das propriedades, essas letras, elas serão refletidas de maneira com o mesmo tamanho, com a mesma distância, porém invertidas horizontalmente. Então o S estaria na mesma distância, então ele apareceria assim, invertido. A outra letra S também a mesma distância que essa, porém invertido, com o mesmo tamanho. A letra U também, o mesmo aconteceria com a letra A. E o mesmo aconteceria com a letra K.
e com a letra L, desculpe, também, ok? Todas essas letras estariam, a imagem dessas letras formadas no espelho estariam à mesma distância de suas respectivas letras. Então, a palavra também estaria invertida. Se a gente considerar isso daqui como uma imagem. Então, esse aqui como um objeto, desculpe. Então, essa seria a imagem, ok? Então, a alternativa que se aproxima da reflexão da palavra Klaus no espelho é a alternativa D, como vocês podem perceber aqui, ok? É um bom exercício também.